Mensagem número 6 do livro Alma em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Renovação. Suspirava pela nomeação para o cargo público que lhe daria 40 mil cruzeiros por mês. Conquistar o diploma de bacharel. Numa noite acalentando o desejo de instituir várias obras de beneficência em favor da humanidade sofredora, Raimundo Pérez orava estático. Queria subir, desvencilhar-se do corpo físico. Entraria em contato com as esferas superior e formularia a súplica que acalentava no íntimo. Aspirava o título de benemérito no campo da doutrina que professava. Mas precisava de dinheiro, muito dinheiro. Quem sabe somente os espíritos superiores poderiam dissolver as dificuldades que lhe antepunham ao grande intento, e pensava: nomeado com os vencimentos de 40 mil cruzeiros mensais, eu poderia encontrar o necessário começo. Em seguida ganharia influência, atrairia poderosos, escalaria a montanha do ouro e granjearia importância política para cumprir a missão. Embalado em deliciosas miragens, Pérez dormiu e viu-se efetivamente desligado da máquina corpórea. Reconheceu-se subindo, até que viu em amplo salão, à frente de nobre instrutor, que o recebeu entre bondoso e severo. A breve momentos inteirou-se de toda a situação. Alcançara grande instituto do plano superior que supervisionava várias tarefas espirituais na esfera dos homens. Contudo, não era ali o único visitante. Em torno, enorme multidão, muitas vozes, muita gente. Alguém mais categorizado que ele mesmo, para pedir, ergueu-se diante do benfeitor e com sublime sinceridade rogou informes sobre a razão de tantos fracassos entre os companheiros do espiritismo na terra. Era um missionário da verdadeira fraternidade, buscando piedosamente recursos de amparo moral para os próprios irmãos na fé. Ninguém ousou adiantar-se-lhe aos rogos. A petição era comovente demais para que outros requerimentos lhe tomassem a dianteira. Foi então que o generoso mentor tomou a palavra e falou com franqueza. Com base em inúmeros dados estatísticos colhidos junto aos nossos companheiros na Terra, podemos esclarecer que grande número dos promitentes do espiritismo na carne tem fracassado devido às seguintes atitudes: querem dinheiro e dominação, querem autoridade e influência, querem saúde física e perfeita, querem a compreensão alheia e integral, querem a mais alta concessões de mediunidade sem esforço para obtê-las. Tudo isso porque se esquece de que, na Terra, devemos estar cientes do ensino de Jesus, que afirmou categórico, quando esteve na carne: meu reino não é deste mundo. O benfeitor teceu ainda algumas considerações sobre o tema e, ao acabar de falar, Raimundo sentiu-se desamparado em si mesmo. Guardava a sensação de quem via o solo a fugir-lhe dos próprios pés. E sentiu-se cair do alto, de muito alto, e acordou. Identificara-se mais visceralmente transformado. Conservava a impressão de prosseguir envergonhado de si mesmo. Acompanhou a mãezinha ao mercado, ajudando-a prestativo. Não mais falava em sua nomeação com o entusiasmo anterior, e a palavra dinheiro passou a ter para ele importância bem secundária.
À vista de tudo isso, Dona Conceição, a genitora, chamou os 2 filhos mais velhos à longa conversação e assentaram juntos que um psiquiatra deveria ser consultado. Anotando a súbita renovação de Raimundo, todos os familiares julgaram que o pobre rapaz ficara perturbado da razão. Mensagem número 7 do livro Alma em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: O Tesouro Oculto. José Cardoso frequentava sessões espíritas da casa de Albuquerque desde alguns meses. Persistente, por várias vezes submeter a delicada questão a Benício, o mentor espiritual. Benício, paciente, atendia sempre, procurando encorajá-lo nas tarefas do bem. Agora, no entanto, em sucessivas reuniões, Cardoso insistia, mais teimoso, com o amigo desencarnado, indagando por tesouros ocultos. Debalde, os companheiros de sessão e o mentor espiritual tentaram dissuadi-lo do intento, mostrando a impropriedade da ideia que lhe fizera obcecante. O coitado queria descobrir ouro, desenterrar ouro, e repetia: em nossa região já foram descobertas diversas arcas antigas e caldeirões recheados em épocas diferentes. Aqui foi sede da mineração. Há muito ouro escondido. Existem espíritos vigiando fortunas enormes. Poderíamos fazer muitas obras de caridade. Certa noite, feriu novamente o assunto. E Benício falou: meu irmão, fique tranquilo. Sua petição é bem inspirada. Sua intenção é construtiva e indicaremos caminho para um tesouro no chão. Uma onda de espanto percorreu a pequenina assembleia. Companheiros entreolharam-se assustadiços, receando estivessem ocorrendo qualquer mistificação. Cardoso esfregou as mãos contentes, renteou com o médium em transe, e o mentor explicou: Cardoso, busque o seu quintal. Além do pátio empedrado, depois da cozinha você vê todos os dias grande mancha de terra escura que o tiririca está envolvendo. Cave lá, meu amigo. E ante os amigos empreendidos, Cardoso anotou imediatamente os dados. No outro dia, pela manhã, começou a cavar. Cavou até ficar exausto. Desapontado, não encontrou nenhum sinal de tesouro oculto. Na reunião seguinte, interpela o benfeitor sobre o sucedido. Bondoso Benício esclarece: você cavou muito bem. O caminho da riqueza está pronto. E Cardoso interroga aflito: mas como? E o benfeitor espiritual: plante na cova rasgada um pé taludo de laranjeira. Regue e trate-a com amor, e em breve você terá o tesouro que procura. Porque uma laranjeira, Cardoso, é o princípio de um laranjal. Mensagem número 8 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Em livros espíritas. Quero 2.000 cruzeiros em livros espíritas. Era a jovem senhora no balcão a fazer o seu pedido, mas o gerente da casa solicitou: faça por obséquio a relação. Não há necessidade, afirmou a dama. Escolha os melhores e mande ao Dr. Anísio Fortes. E forneceu o endereço exato. O chefe do serviço, porém, coçou a cabeça encabulado. Aquela moça sorridente a fazer uma compra significativa, assim desacompanhada,
A indicação do nome de um médico que ele sabia materialista, embora respeitável. Não desejava criar um caso entre a instituição que a livraria representava e o clínico referido. A senhora está credenciada por ele para fazer essa compra? A cliente sorriu, compreendendo a dificuldade, e rogando ao diretor de vendas 1 minuto de atenção, e explicou. Bem, o senhor não me conhece e devo esclarecer a questão em meu próprio benefício. Esboçou na face a expressão silenciosa de quem ouve a própria consciência e continuou. Narrando os próprios erros, atendemos à profilaxia necessária contra as nossas imperfeições. Imagine o senhor que, há precisamente 4 anos, cometi falta grave. Recém-casada, vi meu esposo adoecer sem recursos, não tendo o apoio de qualquer parente que me pudesse prestar auxílio. Aceitei a única oportunidade que me apresentavam, a de zelar pelo asseio no gabinete do Dr. Fortes. Encerrar, porém, 2 salas e limpar instrumentos e vidros, móveis e vasos asseguravam-me uma ninharia. O ordenado dava muito mal para alguns sanduíches. Minha luta crescia, penhorei o que eu pude. Mesmo assim, os débitos aumentavam. Apareceu, entretanto, a grande oportunidade. Amigos de meu esposo lembraram-me o nome numa prova de habilitação para atendente. Poderia ingressar, assim, no serviço público. Contudo, a preparação de papéis requeria dinheiro. A aquisição de traje novo requeria dinheiro. Vivia na expectativa inquietante quando, de caminho para o trabalho, encontrei precioso vaso quebrado sob elegante janela. Fina porcelana estilhaçada. E veio-me a ideia estranha. Por que não aproveitar? Juntei fragmentos e fragmentos, recompus a peça quanto me foi possível. Adquiri papel fino, adequado a presentes, e fiz pequenino volume de bela aparência. Apressei o passo e cheguei mais cedo. Fiz todo o serviço que me competia, postando-me atrás da porta com o pacote numa das mãos, e esperei que o Dr. Fortes viesse. Eu sabia que ele chegava de repente, varando a porta à feição de vento tempestuoso. Aconteceu o que eu previa. O Dr. Fortes empurrou a porta de vai e vem com força e zás. O embrulho rolou no piso e os cacos, com grande ruído, deram a impressão perfeita de que a preciosidade se perdera naquela hora. Meu jogo fora certo. O bondoso amigo, cavalheiro corretíssimo, fitou-me consternado. Como a voz da interlocutora se fizera hesitante, o gerente indagou interessado. E o resto? Ante as perguntas do médico, que se supunha responsável pelo desastre, menti que se tratava de uma lembrança que o meu marido e eu havíamos adquirido a custo para ofertar à minha irmã, preste a casar-se. O Dr. Fortes consultou os remanescentes da peça e, homem muito experimentado, avaliou-a pelo justo valor. Não quero que a senhora tenha qualquer prejuízo, disse pesaroso, e de imediato sacou do bolso 2.000, entregando-me a título de indenização e pedindo desculpas. Embora desconcertado, eu recebi o dinheiro e utilizei-o nas providências que desejava. Concorri ao cargo e consegui nomeação para trabalhar no Instituto Assistencial. Abandonei minhas antigas atividades e conquistei salário digno. Depois de algum tempo, buscando auxílio moral na doutrina espírita em benefício de meu esposo, tornei-me espírita. Igualmente compreendi meu erro grave, percebendo que me fiz ladra por meio do que podemos chamar uma falta perfeita.
Procurei então o Dr. Fortes e confessei-lhe o meu gesto infeliz. Ele ouviu-me com simpatia e respeito, mas não concordou com a devolução do dinheiro. Abraçou-me benevolente e apenas pediu que eu lhe desse um livro do nosso movimento, à guisa de amostra, desejando conhecer os princípios que me revolviam assim, o fundo da minha consciência. O gerente da livraria, ao vê-la terminar a história, estendeu-lhe a mão, cumprimentou-a e falou comovido: Minha irmã, seu exemplo me obriga a pensar. A dama pagou a importância fixada e, quando voltou à livraria 3 dias depois para recolher o certificado de que o médico havia recebido a encomenda, encontrou o gerente atarefado preparando um fardo de livros. Está vendo? Disse ele à recém-chegada. Hoje faço igualmente o meu pacote com 1.200 cruzeiros em livros da nossa causa para oferecer a um amigo. Como assim? Perguntou a visitante, evidentemente intrigada. O gerente, contudo, apenas sorriu e falou entre satisfeito e hesitante. Eu também tenho um caso. Mensagem número 9 do livro Alma em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: O telefonema. Achava-se Agostinho Pereira de Souza, denotado batalhador da doutrina espírita, no Hospital Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, atendendo a confrade que por mais de 2 horas lhe tomava tempo. Paciente, Agostinho escutava. O amigo falava sem pausa, com a mímica de sonâmbulo. Relatórios verbais imensos, projetos, notícias, petitórios. Acordando por fim para a realidade e reconhecendo que repetia observações como disco estragado, disse para o ouvinte bondoso: Mas, afinal, Agostinho, como você pode dar conta de tanto trabalho? Estamos ouvindo enfermos gemendo. De certo você tem muitos deveres e uma longa palestra, come horas. É muita gente a bater com a língua nos dentes. Como resolve os problemas de tudo atender no minuto exato? Sim, não foi fácil, replicou Agostinho com evidente preocupação ante o serviço a fazer. A princípio, eu lutei. Tomar tempo dos outros é falta de caridade, mas dizer que uma pessoa é maçante é falta de caridade também. Mas, como tantos homens extremamente ocupados, eu tive igualmente de dar um jeito. O nosso hospital espírita é uma casa do povo, e a repartição que administra os interesses do povo é a prefeitura. Sem ferir, assim, a verdade, combinei com um de meus companheiros uma providência que vem dando certo. Quando alguém me absorve o tempo falando demais, ele vai a um telefone próximo e diz que o serviço da prefeitura está chamando. Ótimo! Exclamou o visitante, mostrando um largo sorriso, sem se aperceber de que ele era um dos tais pauradores inconscientes. E já se dispunha a prolongar a conversa quando o telefone tilintou. Um servidor da instituição atendeu e logo em seguida voltou-se e avisou: Senhor Agostinho, o serviço da prefeitura está chamando. Mensagem número 10 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: O caso Pitanga. Pitanga, suas contas serão encerradas hoje, dizia o doutor Abranches ao empregado surpreso. Embora estivemos em você um cooperador correto, não podemos conservá-lo. Doutor, por quê? Perguntou o pobre homem ao engenheiro que o interpelava.
Você já tem 9 anos e pico. A fábrica não deseja ter elementos estabilizados em demasia. Você sabe, a lei. Doutor, mas isso já me acontece pela segunda vez na vida. Sou viúvo e, apesar disso, eu crio 6 netos órfãos de pai e mãe. Desisto de qualquer direito, eu preciso trabalhar. Vivo num barracão alugado, eu não tenho roupa, não tenho facilidades, mas o que eu ganho dá para os meninos. Isso é a minha vida. O chefe notou que o servidor deitava lágrimas, mas se fora mamoeiro, dilacerado, e condoeu-se. Ânimo, Pitanga, falou, batendo-lhe no ombro. Mas João Pitanga, o encarregado da limpeza, largou a vassoura e passou a soluçar. O diretor, preocupado, deu-lhe o braço e arrastou-o quase até o gabinete e fê-lo sentar-se. Ora, ora, que é isso? Você chorando? Você é um homem. Ah, doutor, eu tenho quase 60 anos. Ninguém me empregará mais. E depois? Depois o quê? Pitanga arrancou do bolso um pedaço de pano pardo, que devia ter sido um lenço em outra época, enxugou a pasta de suor e lágrimas e falou: Doutor, há 28 anos, eu era empregado numa casa bancária e conduzia 100 contos de réis num trem suburbano. No atropelo do desembarque, por falta de atenção, eu tomei uma pasta semelhante, como sendo a minha, e agarrei-a, mas ao abri-la verifiquei um engano. Só havia lá dentro um livro de contabilidade e vários cadernos de estudo. A firma que esperava o dinheiro telefonou para o banco. Detido no distrito policial, ninguém acreditava na minha palavra. Não fosse um amigo que se responsabilizou por mim, eu teria amargurado muito tempo de cadeia. Quis suicidar-me, mas eu fiz-me espírita e compreendi que o sofrimento é o remédio da purificação espiritual. Para pagar a dívida, minha esposa e eu montamos uma lavanderia. Trabalhamos 10 anos quase passando fome. E quando resgatamos a última prestação, minha mulher morreu tuberculosa. Tínhamos um filho, bom companheiro, que foi esmagado sob as rodas de um caminhão ao entregar a roupa lavada. Quando a viuvez chegou, restava minha filha. Coloquei-me numa fábrica de massas alimentícias. Ganhava pouco, mas tinha compensação de ver Dorinha feliz. Antes de completar 10 anos de casa, como agora, eu fui despedido. Empreguei-me aqui como varredor. Minha filha casara-se, mas o marido, que era operário numa fábrica de móveis, perdeu uma das pernas num desastre de trem. Desde essa época ficou nervoso, perturbado. Deu muito trabalho e veio, por fim, a descansar na morte. Há 4 anos. Dorinha, porém, não resistiu e acompanhou o marido, depois de longa tuberculose. Deixaram-me 6 filhos, 6 crianças que esperam por meus braços de velho. O que farei? O doutor Abranches consolou. Faria tudo para ajudá-lo. Que João viesse toda semana a ver se lhe obtinha uma beirada na fábrica. Naquela hora, contudo, não podia torcer decisões da diretoria. E de semana a semana, Pitanga, remendado, carregando o chapéu, chegava indagando: Senhor Abranches, será que já posso vir outra vez? Ainda não, Pitanga, mas logo que a crise dos tecidos desapareça, tratarei do seu caso. E João voltava mais triste. Para que a comida não ficasse mais curta, começou a apanhar papéis na rua e a pedir jornais velhos. Diversas famílias espíritas passaram a cooperar. Ameaçado de despejo e cercado de cobranças,
João apanhava sol para aquecer as costelas, cansada de bronquite, acocorado à porta de casa, quando uma bicicleta chegou. Um rapaz dos Correios entregou-lhe um telegrama. Assunto urgente. Um amigo que ele não conhecia chamava-o em termos carinhosos. Morava em bairro distante, estava doente e queria vê-lo. Pitanga esperou 4 dias até arranjar dinheiro para o bonde e fez a viagem sem maiores preocupações. Era médium passista, costumava receber solicitações daquela natureza para confortar doentes aqui e ali. Espantou-se, porém, ao chegar no endereço indicado, porque, ao dizer quem era, foi introduzido de imediato. Guiado por velha governanta, atravessou 2 salas e grande corredor ricamente mobiliados e entrou num aposento em que um homem enfermo parecia enterrado em colchas brancas. No doente, em que os ossos se mostravam à pele, só os olhos mostravam intensa vida. Entretanto, com esforço, o doente estendeu-lhe a mão como garra mole e, depois de fazê-lo sentar-se, falou comovido. João Pitanga, conheço você há quase 30 anos, sem que você me conheça, e de certo sairia do mundo sem apertar-lhe a mão. Mas, sitiado há 4 meses pelo câncer, conheci a doutrina espírita e minha consciência despertou. Pedi a Deus não me deixasse partir sem vê-lo, para pedir-lhe perdão. Diante de Pitanga, boquiaberto, o homem fez longo intervalo e continuou. Há 28 anos viajava ao seu lado, vindo da academia em que me fiz contador. Ao desembarcar, tomei sua pasta como sendo a minha. E só em casa dei pelo engano. Tinha nas mãos os 100 contos de réis pelos quais você sofreu tanto. Soube daí há 2 dias que você estava na polícia acusado injustamente. Mas calei-me, era ambicioso, tinha planos, montei uma loja com dinheiro e a loja prosperou. Depois de 10 anos era um homem rico e eu podia gastar. Esqueci o seu nome, o seu problema e atirei-me ao lucro fácil. Fiquei milionário. Contudo, ai de mim, a fortuna envolveu minha casa em trevas. Com 2 filhos, minha esposa esqueceu as obrigações e entregou-se a um aventureiro e humilhou-me quanto pôde. Por amor aos meus filhos, não me desquitei. Minha mulher, porém, suicidou-se ao ver-se abandonada pelo homem que tanto mal me fez. Meu rapaz, envenenado talvez pelo dinheiro farto, começou a fazer loucuras e morreu num desastre de automóvel. Por ele conduzido em estado de embriaguez, e minha filha casou-se, mas meu genro, porque não se sentia com necessidade de trabalhar, viciou-se com a maconha e acabou perturbado num sanatório. Viúva, minha filha não aguentou a solidão e, ainda impressionada com o exemplo materno, suicidou-se também, deixando-me 2 netos. Os meninos, porém, são retardados mentais e fui compelido a deixá-los indefinidamente num colégio adequado. Pitanga, machucado no coração, chorava copiosamente. Como vê, prosseguiu o enfermo, você sofreu muito, mas eu tenho pago um preço terrível pelas aflições que eu lhe dei. Antes de conhecer o seu paradeiro, eu tomei contato com as verdades do Espiritismo e procurei distribuir o possível entre as instituições de beneficência. E designando uma caixa forte, peço a você, porém, que abra o cofre e retire os 900.000 cruzeiros que estão lá dentro, são seus. Não lhe entrego o resto do que tenho, porque os 2 netos precisam de pensão. Aceite, Pitanga, aceite, perdoe-me e creia que não vou sem culpa na grande viagem. O seu perdão, contudo, será para mim
uma nova força no mundo espiritual. Havia tanta confiança e doçura no pedido de João, e abriu o cofre e recolheu o dinheiro. Em seguida, conversaram, trocando confidências como velhos amigos. Oraram e Pitanga aplicou-lhe passes. O doente ainda viveu 6 dias no corpo físico, e João visitou-o diariamente, assistindo-o até a hora última. No dia seguinte ao dos funerais, Pitanga voltou à fábrica, procurou o Dr. Abranches e contou-lhe o sucedido, pedindo conselho. Agora, João, você está bem, disse o chefe sorrindo. Não, doutor, eu estou preocupado. Não quero que os meus netos saibam que eu tenho esse dinheiro. Ajude-me a empregá-lo. Você poderá pagar suas dívidas e guardar mais de 800 contos em ações na fábrica. Haverá um bom rendimento. Mas o quê? Queria que o senhor pedisse à diretoria para dar-me trabalho, ainda que eu tenha que ser novamente despedido daqui 9 anos. O Dr. Abranches sorriu e prometeu colaborar. Daí a 4 dias, quando Pitanga voltou, encontrou a ordem. Fora readmitido, e sem esperar pelo dia seguinte, pediu a vassoura e começou a varrer.